da Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual e os helicópteros do GRAE, da Polícia Militar. E a partir desses pontos nós sobrevoamos hoje, fazendo a identificação de cada área de risco. E nós presenciamos e vimos a necessidade, em mais de 10 pontos, de uma intervenção urgente para uma inspeção local e que estará sendo feita a partir de agora, hoje à tarde ainda. E, a princípio, a inspeção aérea demonstra a necessidade de remoção de algumas famílias ou de várias famílias em mais de 10 pontos em Salvador que correm risco eminente de novo desabamento de terra e de casas. Portanto, desde já, eu peço, me dirijo à população, o prefeito fará o mesmo, e o ministro com certeza a mesma coisa. Desde já nós pedimos compreensão de todas as famílias. Nós estamos com a equipe que vai sair nesse momento para visitar essas localidades e fica um apelo, um pedido do governador, do prefeito, do ministro, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, que as pessoas que forem solicitadas possam sair de suas casas, vão receber apoio do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal para um aluguel social ou mesmo para uma diária em alguma pousada, em algum hotel, mas que possam sair imediatamente das suas casas, evitando mais perdas de vidas humanas. Então, fica nosso apelo, porque sempre há algum tipo de resistência no seio das famílias, preocupadas com seus bens, seus utensílios. A presidenta Dilma ligou mais uma vez agora, enquanto estávamos em reunião, oferecendo inclusive o apoio do Exército. Nós vamos solicitar o apoio do Exército para, com homens, caminhões e veículos, apoiarem, inclusive, se for necessário, o translado de mobiliário ou de eletrodoméstico dessas famílias. Sabemos que muitas resistem a sair, preocupadas com, evidente, o seu patrimônio, que levaram muitos anos para ser construído, mas nós queremos assegurar, acima de tudo, a vida dessas pessoas. E para tranquilizar essas famílias, se necessário for, faremos a mudança, contando com o apoio, repito, dos caminhões do Exército, para um local que as pessoas tenham segurança, que seja lacrado o local, para que, passada a chuva, elas possam, algumas, retornar às suas casas, outras serão removidas e voltarão com uma nova casa, porque as casas não oferecem mais segurança para as famílias. Então, a partir desse momento, nós estamos aumentando a integração do trabalho da Prefeitura, do Governo Federal, estamos ocupando o centro de comando e controle que fica aqui no Parque Tecnológico e a partir daqui vamos coordenar as ações e que neste momento, já hoje à tarde, a providência primeira é salvar vidas e remover as famílias que se encontram em risco iminente. Paralelo a isso, buscar as ações, eu diria, de prevenção mais no curto prazo, ou seja, conter vazões de água que ainda estejam derramando em cima desses morros, conter, eventualmente, pessoas curiosos que se aproximem dessas áreas e também, ao mesmo tempo, apresentar ao ministro o que o Estado e o município podem fazer a médio e de longo prazo para fazer prevenção. O ministro nos explicava que algumas obras, as mais emergenciais e mais urgentes, podem ser feitas pelo Ministério da Integração e da Secretaria de Defesa Nacional, e as obras mais estruturantes, mais preventivas, de médio prazo, são tocadas pelo Ministério das Cidades. Uma e outra nós vamos apresentar o mais rápido possível. Decidimos também integrar as equipes de engenharia da Prefeitura de Salvador com a Condé. Estarão também as equipes de engenharia fazendo visita às áreas de risco, já que o perigo continua, porque as chuvas vão continuar, pelo menos até amanhã, a previsão é de muita chuva e, portanto, de forma emergencial, nós temos que salvar vidas. Ok? Passar aqui para o prefeito e depois para o ministro, o resto. Bom, bom dia a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença do ministro da Integração, Gilberto Otto,
ele que representa aqui a presidência do Unicef, desde ontem demonstrou a sua preocupação em dar todo o apoio do governo federal a esse momento importante e grave para a cidade de Salvador, assim como também registrar esse trabalho de integração e de sintonia muito próxima desde o primeiro momento entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, a preocupação pessoal do governador e garantir que toda a estrutura do governo possa estar sintonizada com a estrutura municipal e agora ganhando o reforço, o apoio do governo federal para que as providências sejam adotadas, esse momento mais crítico seja superado e depois, é claro, os danos à cidade de Salvador possam ser reparados. Nós combinamos nessa reunião agora que a Prefeitura vai, até o fim do dia de hoje, baixar um decreto definindo áreas da cidade como áreas de emergência. Então, o decreto de emergência, ele não vai ser para toda a cidade, mas ele vai focar as áreas e os bairros da cidade que oferecem uma situação de maior risco. Isso facilita e acelera o apoio do governo federal, do Ministério da Integração, assim como já citado pelo governador, ficou claro que o governo federal tem dois tipos de ajuda, duas possibilidades muito claras de apoio à cidade, uma em caráter emergencial, para que a situação mais crítica possa ser superada, e aí nós vamos contar com o Ministério da Integração, e depois uma outra em caráter de reparação, de prevenção, onde nós contaremos com o apoio do Ministério das Cidades, representado pelo ministro Gilberto Kassab. Eu quero dizer a vocês que nesse momento a coisa mais importante é o levantamento que está sendo feito pelas 3 equipes da Defesa Civil, municipal, estadual e federal, das áreas de maior risco. Nós precisamos garantir a imediata evacuação. Ontem já foi iniciado esse trabalho, sobretudo ali na região de São Martim e também do Marotinho. Algumas famílias na região de São Martim já foram deslocadas, mas a gente sente que pela permanência da chuva e pela existência de outras áreas de risco, é fundamental esse trabalho urgente das defesas civis, com o objetivo de verificar quais são os imóveis que ainda oferecem alguma situação de perigo para os seus moradores, e nós vamos retirar essas pessoas. A Prefeitura de Salvador já disponibilizou uma estrutura em Pau da Lima, assim como também outras escolas municipais espalhadas pela cidade, para fazer o abrigamento dessas pessoas. Algumas pessoas começaram a ser abrigadas em São Caetano e Pau da Lima. Nós temos estrutura para abrigar quantas pessoas forem necessárias. Nós vamos, também com o apoio do Ministério da Integração, oferecer colchão, cobertor, água potável, fraldas, enfim, o suporte, cesta básica, o suporte para que essas pessoas possam permanecer o tempo que for necessário no abrigamento. Aquelas que preferirem se acomodar na casa de um parente ou de um amigo, eu repito o que já tinha dito ontem, a Prefeitura pagará de imediato o aluguel social, ou seja, vamos dar esse apoio a essa família no período que ela ficar fora da sua residência. O mais importante agora é preservar a vida das pessoas, e nós vamos usar toda a estrutura que for preciso para mostrar àquela família que ela não vai ficar desamparada, porque muitas vezes há uma resistência da família em sair da sua casa com medo da casa ser invadida. Nesse caso, o Exército vai ajudar na remoção dos pertences e na guarda dos pertences, o que traz total tranquilidade para a família. Ela sabe que com aquilo os seus bens vão estar bem guardados, vão estar seguros. Depois, será feita uma análise definitiva da situação e do risco concreto de cada um desses imóveis, para saber se as famílias vão poder voltar para esses imóveis ou se é preciso dar uma outra destinação, e aí também em parceria com o governo do Estado, com o governo federal, nós vamos verificar a locação dessas famílias com Minha Casa Minha Vida e outras alternativas de habitação definitiva. O mais importante agora é que a gente possa evitar novas ocorrências como as que aconteceram em São Martim e também no Marotinho, e é por isso que o esforço das 3 esferas de governo será todo nesse sentido.
Eu, como havia dito ontem, estou encaminhando hoje para a Câmara Municipal o projeto de lei que vai assegurar o apoio na reparação das perdas dessas famílias. A Prefeitura vai dar um apoio de até 3 salários mínimos para aquelas famílias que tiveram os seus bens comprometidos, que tiveram perdas significativas nesse período das chuvas ou de outras ocorrências naturais que possam acontecer a partir de agora. Então, todas as medidas estão sendo pensadas, nós estamos preocupados em garantir o enfrentamento desse momento mais crítico, até que a chuva dê uma trégua, e aí sim a gente possa começar depois o processo de reparação dos danos causados pela chuva. Eu entendo que é fundamental a gente dar continuidade nesse trabalho e nessas obras de contenção de encostas. O ministro Gilberto mostrou muita sensibilidade, inclusive, para acelerar algumas questões que estão no Ministério da Integração, assim como ontem eu, no telefonema que dei com a presidenta Dilma, pedi o apoio dela e ela mostrou toda a sensibilidade com as encostas que nós já solicitamos ao Ministério das Cidades, lembrando que o governo do Estado vem fazendo uma quantidade importante de obras de encosta, assim como também a Prefeitura. Então, o esforço está sendo feito e a gente não pode deixar de dizer que, num momento como esse, a preocupação principal é com a vida das pessoas, e é por isso mesmo que estamos aqui todos dando as mãos. As equipes vão trabalhar 24 horas, como, aliás, trabalharam de ontem para hoje. É importante a gente fazer um registro de agradecimento à Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, à Limpurbe, ao SAMU, e a uma equipe grande de servidores que trabalharam essa madrugada toda, né, e vão continuar trabalhando de prontidão. O ministro está deixando aqui uma equipe também, o tempo que for preciso, assim como o Exército está mobilizado, e, portanto, esse esforço conjunto do governo do Estado, do governo federal e da Prefeitura Municipal, se Deus quiser, vai permitir que a gente possa, o mais rápido possível, enfrentar esse momento de dificuldade, superar esse momento de dificuldade e garantir a retomada da normalidade da nossa cidade. O governador receberá ainda hoje, como eu já disse, esse decreto de emergência, reconhecendo a situação de emergência em algumas áreas da cidade, e em seguida esse decreto será encaminhado para o Ministério da Integração, o que, portanto, permite já a imediata liberação de recursos e a ajuda que a cidade precisa nesse momento para que ela possa se recompor. Eu agradeço a todos. Ministro, com a palavra. Primeiro, bom dia governador, bom dia prefeito. A primeira mensagem aqui é uma mensagem da presidenta lamentando e se solidarizando com aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Esses óbitos que aqui ocorreram, eles nos chocam muito, e nós que estamos vindo de um outro evento em Santa Catarina, que também tivemos óbito lá, eles têm que ser cada vez mais trabalhados para que a gente não tenha a perda de vidas humanas. Então, como disse aqui o governador e o prefeito, o nosso maior objetivo e a determinação agora há pouco da própria presidenta é de que nós façamos aí a retirada dessas famílias que ainda estão em estado de risco, em situação de risco, e que o que vem acontecendo aqui em Salvador nos últimos dias, com chuvas constantes, e ontem ou anteontem houve uma precipitação muito maior de água, ocorreu o deslizamento, e com isso, infelizmente, essas vidas se perderam. Nós hoje vamos ainda nos reunir com o comando do Exército, para que o Exército possa dar esse apoio para que essas famílias sejam deslocadas para um outro local, especialmente de preferência dela, ou os abrigos que a própria Prefeitura está providenciando, ou um apoio para ir num primeiro momento, antes de conseguir alugar um outro imóvel, ir para um local que seja uma pousada ou um hotel, os seus familiares, para que a gente possa proteger a vida dessas pessoas. O Exército, com certeza, estará junto com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil das 3 instâncias, para apoiar essas famílias. Esse é o nosso maior objetivo, e a essa população que eu gostaria de me dirigir, juntamente aqui
com todos os dois gestores aqui do Estado, para que a gente possa sensibilizá-los no risco de você perder a sua vida ou a vida de um parente seu ou de um amigo seu. Ele não vale a pena arriscar. Então, esse é o esforço que o governo fará, os 3 governos farão, para que essas famílias sejam colocadas de maneira segura, no mínimo confortável, e que os seus bens eles possam ser protegidos. O segundo momento é que o Ministério da Integração deixa aqui uma equipe também da Defesa Civil para se unir com todos, para que a gente possa acelerar a resposta. Nós colocamos hoje, tanto ao prefeito quanto ao governador, que o Ministério da Integração já poderá imediatamente, independentemente do reconhecimento da situação de emergência que o prefeito irá decretar agora, e o governo do Estado irá também fazer o reconhecimento dessa situação, e que o Ministério da Integração publicará uma portaria reconhecendo essa situação, nós vamos apoiar com os kits humanitários, a cesta básica, a água, os kits de limpeza, de higiene pessoal, que muita gente pode ter perdido, os kits dormitório, que compreende aí colchões, travesseiros, cobertores, para que essas famílias possam, no mínimo, ter recomposto ali a sua condição de viver de uma maneira melhor. Outro ponto que nós consideramos que é importante também é a identificação e a resposta imediata para a reconstrução. A reconstrução que vem ocorrendo tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura dessas áreas de risco. Mas hoje nós identificamos novas áreas que acabam ampliando essa questão de risco das encostas aqui em Salvador pela sua característica geográfica. Então esse é o nosso trabalho. Hoje ainda permaneceremos aqui, uma equipe nossa ficará aqui. Essa coordenação ela vai ter continuidade nos próximos dias, e nós temos certeza de que o governo federal, o governo do Estado e a Prefeitura darão uma resposta a essa população. Mais uma vez, mensagem de tristeza da presidenta, mas também uma resposta. Ontem nós vimos, e eu quero aqui não só parabenizar aqueles gestores públicos que já foram citados aqui, mas a população de Salvador, que foi solidária a todo momento, em todo momento, para que pudesse ajudar a procurar ali alguma vida que estivesse embaixo daqueles escombros. Então essa é a energia que nos fortalece para que a gente possa continuar a trabalhar. Mas para a população, nós pedimos a compreensão da necessidade de sair quando o Exército chegar, quando a Prefeitura chegar, quando o Governo do Estado chegar. Nós vamos protegê-los. Então, quero agradecer a todos e colocar o Governo Federal à disposição, tanto do Governo do Estado quanto da Prefeitura de Salvador. Muito obrigado. Eu acho importante, são os números, que houve muitos números diferentes aí, inclusive em veículos nacionais. Eu quero só informar que o número oficial, em comum acordo da Prefeitura e do Governo do Estado, de óbitos, são 13 óbitos fruto do efeito chuva do desabamento. Então, o número são de 13 óbitos, que em cada veículo saiu um número diferente, só para a gente uniformizar a informação. Quantos em cada lugar? São 4 e 8. 4 e 9. São 13, são 9 no São Martim e 4 lá no Marutinho, no Retiro. Então, até agora, até esse exato momento, são 13 óbitos e, portanto, mas ainda no São Martim há a possibilidade de ter mais 2 ou 3, há uma dúvida, informações desencontradas dos moradores, mas há uma perspectiva de ainda ter mais 2, pelo menos mais 2 pessoas soterradas na São Martim. Então, mas hoje, nesse exato momento, são 13 óbitos registrados. Governador, e o número total de desabrigados? Olha, nós estamos ainda, a Prefeitura registrou 397, se eu gravei o número, 300 atendimentos que foram mais de desabrigados. Nós temos 10
já no Pau da Lima e 75 na Boa Vista, no São Caetano. 86, não são? Esse número, ele ainda haverá de ser mais preciso, porque houveram, por exemplo, áreas que foram alagadas ou danificadas que os moradores ainda não registraram a ocorrência junto à Defesa Civil Estadual Municipal. Por exemplo, o Bate-Facho, ontem, vocês viram as imagens, alagou completamente, subiu quase 2 metros de água. Muitos estão na casa de parentes, etc., e não fizeram ainda, pela situação até climática da cidade. Dessas 10 áreas de risco, quantas famílias vão ser retiradas das casas? Olha, isso só vai poder ser precisado agora à tarde. As equipes estão indo em logo, depois do sobrevoo que nós fizemos. Nós estamos dando apoio aéreo também, vai ser feito um sobrevoo com a equipe da Defesa Civil e outra equipe vai em campo acompanhando para ver mais precisamente quantas casas exatamente vão ter que sair. Então não dá para anunciar esses números. Independente da quantidade, fica o apelo aqui já feito pelo prefeito, pelo ministro e o governador, que se você receber a visita da Defesa Civil Estadual, evidente, prontamente identificado, o Exército vai estar acompanhando, a Polícia Militar vai estar acompanhando, a gente pede que as pessoas aceitem o convite, saiam e o Estado, a Prefeitura vão providenciar um local e os pertences das pessoas vão ser guardados. A gente fará a mudança porque muita gente resiste com medo de que esses bens venham a ser furtados de suas residências. Então nós queremos fazer a remoção também dos bens, pelo menos dos principais bens das pessoas, e guardar em um lugar seguro, onde elas possam acessar logo após a chuva parar. Outra coisa importante, me permitam completar, às vezes as pessoas que querem, que precisam, terão ajuda, elas não procuram os órgãos públicos. Então a gente precisa ser procurado. A pessoa precisa procurar ou o órgão municipal ou o órgão estadual, seja a Secretaria de Promoção Social ou a Defesa Civil. Por quê? Porque a partir do cadastro daquela pessoa é que a gente vai saber a situação dela e que tipo de encaminhamento pode ser dado. Se ela vai preferir ir para um dos abrigos que nós estamos disponibilizando ou se ela vai preferir receber o aluguel social. Então é fundamental que em outras áreas da cidade, onde esse levantamento não vai ser necessariamente feito de hoje para amanhã, mas que a pessoa sinta-se com alguma situação de risco, ou então que a água tenha invadido sua casa e tenha danificado inteiramente os seus pertences e comprometido o seu local de habitação, essa pessoa ela pode e deve procurar ou a Prefeitura ou o Governo do Estado, um dos dois órgãos, ela será cadastrada e de imediato nós vamos começar a dar o suporte e o amparo àquela família. Foi dito que foi descoberta mais de 10 áreas de risco. Tem nomes de alguns desses lugares? Vocês poderiam dizer? Tem. Todos os lugares estão concentrados ali no entorno da São Martim, São Caetano, Subúrbio, Fazenda Grande e alguma coisa de Pau da Lima. Então, essas áreas no sobrevoo, elas são as áreas visualmente mais críticas e que vão ter a visita agora à tarde das equipes tanto de engenharia como das equipes da Defesa Civil. Agora, vale a observação do prefeito, está correto, e pedimos a vocês, veículos de comunicação, que nos ajudem nessa comunicação com a população, que aquele que presenciar ou que verificar um risco iminente, que nem todas as situações são visuais, ou aérea ou mesmo física de quem não está vivendo. Você pode estar na beira de uma encosta e estar penetrando água, aquilo é uma situação de risco extremo. Então é importante que você comunique também imediatamente a Defesa Civil Municipal e Estadual, que às vezes o que não é visível também pode ser um risco até maior do que aquilo que está visível. Então é importante que haja uma participação também da população, comunicando ou solicitando visita tanto da Defesa Civil Estadual como municipal, do Corpo de Bombeiros, para verificar o grau de risco de cada localidade. Existe algum montante no investimento dessas 10 áreas novas? Não, por enquanto a medida é verificar, determinar com a presença física no local o grau de risco, remover as famílias, dar segurança às pessoas e, paralelo a isso, nós vamos estimar. Algumas das áreas podem ter projetos, a grande maioria ainda não tem projetos, então vão ter que ser feito uma estimativa, apresentar uma estimativa ao Ministério
e algumas delas desenvolver pelo menos o projeto básico para licitar. A Prefeitura tem executado aí algo em torno de 32 encostas, tinha mais 18, então já inclui 18. 18 com o Ministério da Integração e 55 para o Ministério das Cidades. Nas cidades, nós temos atualmente em execução 98 encostas, algumas delas já foram inauguradas, entregues à população, outras estão em obras, mas constatamos que outras encostas que não estão nem nesse momento no planejamento da Prefeitura, nem em execução no Estado, elas precisam de imediata intervenção o mais rápido possível. Seria interessante deslocar alguma unidade móvel? Informação, eu diria que de um total de 600 encostas, cerca de 200 ou estão em obras ou com projetos prontos para que as obras possam ser iniciadas, o que representa um terço. É claro que as que foram avaliadas como mais críticas estão dentre as 200. Porém, o que acontece? A dinâmica da cidade, ela gera mudanças que às vezes passam distante do poder público, do conhecimento do poder público, né? Porque alguém foi lá, construiu em uma área que não era apropriada, tá certo? E a partir daquele momento passa a ter um risco para aquela nova construção. Então, uma das providências que nós, inclusive, já tínhamos tomado no final do ano passado, e o processo está em curso pela Prefeitura, é a atualização do plano diretor de encostas da cidade. Ele é de 2004, né? Ele tem que ser atualizado, será atualizado esse plano diretor, porém, o esforço que já está mapeado, eu diria que alcança cerca de um terço das encostas, incluindo aquelas que oferecem uma situação de maior risco, pelo menos do ponto de vista técnico, porque as coisas às vezes acontecem por fatalidade também, mas do ponto de vista técnico, pelo menos as de maior risco estão mapeadas entre essas que estão sendo tocadas pelo governo do Estado e pelo município. Pois é, prefeito, sobre o fato... Ministro, qual vai ser o investimento nesse primeiro momento, para essas ações mais emergenciais? Olha, os investimentos nesse momento agora estão sendo feitos pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Salvador. A partir de todo esse levantamento é que nós vamos ter aí uma noção daquilo que o governo federal irá apoiar. Nós vamos apoiar sempre a reconstrução, né, das obras que foram danificadas, seja elas as residências, seja elas obras públicas que eventualmente foram danificadas. Um outro apoio que nós estabelecemos aqui é o apoio dos kits emergenciais, para que a Prefeitura possa estar entregando a essas famílias que perderam toda a sua residência, todo o seu material. Nós também, a partir do decreto de situação de emergência, nós já vamos acionar o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal para que possa haver um cadastramento das famílias atingidas e esse trabalhador que possa ter saldo no Fundo de Garantia, ele fazer uso desse recurso do Fundo de Garantia também para que ele possa recomeçar ou reconstruir ou a sua residência ou a sua vida nesse sentido. Há um limite desse saque do Fundo de Garantia, que é em torno de R$ 6.300, então nós estamos tomando todas as providências nesse sentido, nesse momento. Então, não há ainda um levantamento financeiro da necessidade a ser executado. Nosso compromisso é que até essa semana nós possamos liberar aqui a autorização para que a Prefeitura de Salvador possa tocar mais 18 novas obras que estão ainda numa fase que foram iniciadas e precisam de uma complementação para ser feita. São 18 obras de intervenção também de encostas que o prefeito nos solicitou e até o final dessa semana nós vamos autorizar. O Exército começa a atuar hoje? Hoje, nós vamos pedir o apoio do Exército a partir de hoje, com homens e equipamentos, para seja acessar áreas, porque eles têm equipamentos, veículos que nós não temos, veículos altos, veículos tracionados, que podem dar acesso a áreas que os veículos do governo do Estado e da Prefeitura não têm acesso, assim como também de homens, e vamos pedir as áreas do Exército aqui, da Marinha,
que têm áreas, grandes áreas de armazenagem, que elas possam eventualmente guardarem utensílios dessas famílias. Nós temos alguns balcões que são usados para guardar os blindados, os caminhões do Exército, da Marinha. Esses lugares nós queremos provisoriamente utilizar, se for necessário, como guarda desses bens, para eventualmente vencer alguma resistência da família e sair deixando os seus bens lá na residência. Nós faremos o transporte da família junto com seus bens para um lugar seguro, que elas possam ir, como foi dito, para um hotel, para uma pousada, mas sabendo que o seu bem está guardado. Assim que a chuva parar, ela vai ter acesso aos seus bens. A sua equipe da Bahia vai trabalhar nessa... Sua equipe do Exército da Bahia ou vai vir de outros estados? A princípio daqui da Bahia, e esperamos que não haja necessidade de vir a equipe de fora. A respeito dessa resistência, prefeito, ontem a gente ficou o dia todo lá no Barro Branco, e uma das casas que foi soterrada seria uma casa que teria sido alugada por um morador que já teria ganho uma casa do governo municipal alguns anos atrás, por ser uma área de risco. Essas novas intervenções das encostas, né? Uma novidade aí, que infelizmente acontece, vão ser fiscalizadas para que as pessoas não voltem a habitar essas residências que são utilizadas para não outro fim? Primeiro, é importante dizer que nesse momento não cabe a gente procurar culpados e muito menos responsabilizar a população ou mesmo morador. Acho que o sofrimento da família, né, que viu quase todos os seus entes serem vitimados na ocorrência de ontem, é algo que nesse momento só nos faz prestar solidariedade. Então eu jamais traria aqui uma palavra de responsabilização dessa ou daquela pessoa, principalmente por conta desse momento muito grave, né, e de muito sofrimento. Agora, a gente sabe que Salvador tem um processo histórico, e não é um processo recente, é um processo bastante antigo, de ocupação irregular e inadequada. As pessoas, muita gente constrói sem alvará da prefeitura, sem passar pelos estudos técnicos necessários, sem ter as autorizações devidas. E aí, é claro, quando não passa por uma análise criteriosa e técnica por parte dos órgãos municipais, a pessoa corre o risco de construir uma área inadequada. Além disso, o padrão construtivo, muitas vezes, não segue as normas corretas da engenharia, o que potencializa muito o risco. Aquela área de San Martín é uma área que em 1996 aconteceu um episódio muito grave, com vítimas, até uma quantidade de vítimas maiores do que dessa vez, e de repente a prefeitura fez ali, não na minha gestão, em gestões anteriores, uma parte da encosta, fez uma parte da contenção e não havia aquelas construções lá embaixo. Quando a gente olha a foto aérea, a gente sequer consegue enxergar as construções porque elas estão tomadas pela vegetação. Então, como a cidade é muito grande e existem ramificações de construção na cidade que são feitas sem passar pelos critérios e sem passar pelas demandas técnicas da prefeitura, isso, é claro, traz uma situação de risco muito maior para os moradores. Eu acho que um episódio como esse, ele não pode deixar de servir como uma lição para que as pessoas tenham realmente muito cuidado quando forem fazer uma construção, às vezes um puxadinho, às vezes bater uma laje a mais, né? Às vezes ocupar uma área inadequada da cidade, porque é a sua vida que pode estar em risco, é a sua sobrevivência da sua família que pode estar em risco. Afinal de contas, o volume de chuva que caiu de segunda de madrugada até segunda de manhã, tá certo? Em qualquer cidade do mundo traria consequências muito graves. Para uma cidade com a característica geográfica de Salvador, a gente comentava isso no sobrevoo, o ministro, o secretário ficaram realmente impressionados com essa configuração da cidade. Talvez Salvador seja uma das capitais brasileiras com a configuração mais complicada por conta da ocupação dos morros, por conta das construções em encostas. Então, o esforço ele vem sendo feito, porém ele tem que vir acompanhado de uma consciência das pessoas que a vida delas
está em risco e precisa ser preservado. Onde são os abrigos e quantos são os abrigos já disponíveis? Olha, nós temos um primeiro abrigo em Pau da Lima, que fica ali no chamado Espaço Axé, lá em Pau da Lima. Temos um outro em Boa Vista do São Caetano, que é uma escola municipal, a Helena Magalhães. E toda a rede municipal de ensino está de prontidão, assim como os equipamentos públicos municipais estão de prontidão para que eles possam ser automaticamente transformados em abrigo, a depender da região da cidade onde haja uma necessidade maior. A gente está acreditando que essa região que vai de São Martim, pegando ali, como eu já citei, São Caetano, né, Retiro, Arraial do Retiro, Fazenda Grande, Bom Joá, Marotinho, que é a região mais crítica nesse momento. Então, nós estamos com a nossa estrutura já de prontidão nessa área para receber as pessoas. Agora, eu quero repetir aqui, é preciso haver por parte das pessoas a disposição de realmente ocupar esses abrigos. Nós vamos fazer todo esse trabalho para levar as pessoas, e quando a pessoa tiver um parente ou um amigo, e caso ela prefira ir para a casa desse parente ou desse amigo, de imediato a prefeitura vai pagar o aluguel social para aquela família. E qual é o limite de pessoas que cabem cada um de abrigos? Nós acreditamos que pelo número, estimado de quantas famílias terão que ser deslocadas e da estrutura que a gente possua, não vai faltar espaço para abrigar essas pessoas. Então, a gente não está aqui estabelecendo um limite, porque se tiver que ser 1.000, vai ser 1.000, se tiver que ser 5.000, vai ser 5.000, enfim, nós vamos fazer o abrigamento de quantas pessoas forem necessárias para garantir a preservação da vida daquela família. Qual o limite financeiro do auxílio moradia? Olha, só vale a pena mais um apelo, talvez, que a gente não se referiu aqui antes de encerrar. Nós fizemos um apelo para as famílias aceitarem o convite que estejam em situação de risco. Eu queria deixar outro apelo na população, que eventuais manifestações elas possam ser feitas após esse momento crítico, porque nesse momento nós precisamos rapidez com as ambulâncias do SAMU, as ambulâncias da Prefeitura, do Estado, as viaturas do Corpo de Bombeiros que precisam chegar, carros da Defesa Civil, enfim, à medida que o trânsito se atrasa a chegada do socorro. Então, se as pessoas querem ajudar a salvar vidas, nesse momento não é o momento ideal para fazer um protesto legítimo de melhorias das condições de infraestrutura da cidade. Isso pode ser feito a qualquer momento, mas fica o apelo para que eventuais manifestações sejam feitas fora desse momento, que nós estamos tentando e buscando salvar vidas humanas. Toda vez que um carro do Corpo de Bombeiro ou viatura do SAMU, uma ambulância tenta chegar a um local, ela está tentando salvar uma vida humana. É importante que todos tenham consciência disso, que interromper nesse momento a passagem de vias atrapalha a chegada do salvamento. Nós tivemos que usar recursos de desobstrução em alguns casos com a Polícia Militar, estaremos atentos, mas a própria chegada da Polícia Militar, às vezes, em função do trânsito, demora um pouco, e esse tempo pode ser precioso para uma vida humana que precisa ser salva. Então fica mais um apelo aí, contando com a colaboração de vocês, da imprensa também, que possam replicar esse pedido à população, porque estamos falando um momento de socorro de pessoas que podem ter suas vidas salvas se a ambulância, se o bombeiro chegar a tempo. Só mais uma pergunta. Ontem pelas ruas ouvimos algumas reclamações do prefeito e governador sobre a falta de investimento nessas localidades, exatamente por saber que Salvador tem uma estrutura demográfica complicada e a situação de chuva, né? O que foi feito antes para prevenir que isso acontecesse pela prefeitura e pelo governo? Olha, aqui foi dito, a prefeitura está executando quase 50 obras de encostas, algumas já entregues, outras em construção. O governo do estado está executando 98 encostas, um total de 156 milhões de reais, algumas já inauguradas, outras em construção. Esse é um processo dinâmico, como foi dito. A situação habitacional de Salvador e da infraestrutura nos morros, ela não é estática. Ou seja, a fotografia de hoje não é igual a de 2 anos atrás, a de 5 anos atrás. Infelizmente, o processo de ocupação
ele vai se dando a cada dia. Assim que parar as chuvas, daqui a um mês, se você for na mesma localidade, você vai verificar uma situação diferente. E muitas vezes as construções são feitas atrás da rua principal, ou seja, elas não são visíveis para quem passa normalmente de carro ou de qualquer veículo, ou mesmo a pé ou de ônibus. Elas não são visíveis, elas são feitas atrás das ruas principais. E é evidente, é preciso mais investimento. Nós vamos fazer um levantamento, como o prefeito disse, são 600 encostas, 200 identificadas com o projeto. Vamos pedir apoio, a presidenta Dilma ligou hoje novamente para iniciar novas obras, que não são essas que estão em curso, mas é preciso também, e aqui foi levantado pela própria imprensa, um trabalho de conscientização, eu acho, de longo prazo, de educação ambiental. Eu posso falar à vontade, eu vivi até os meus 20 anos de idade e mostrei ao ministro hoje, nós sobrevoamos, passamos por cima da Liberdade, o local que eu nasci. Eu vivi 20 anos numa encosta, hoje sobrevoando outras encostas, nós vimos algumas que tiveram deslizamento com lixo. Ou seja, e o lixo potencializa a situação que já é grave. Se uma encosta quase numa inclinação vertical, ela tem um potencial de desabamento grande, se você agrega isso a lixo, principalmente plástico e outros materiais, esse material ele é perecível, ele é deslizante e ele potencializa o deslizamento de terra. Eu digo isso porque morei 20 anos e de frente à minha casa era onde a comunidade jogava o lixo, que era uma encosta. Então é preciso um grande trabalho também, mais uma vez pedindo, que eu acho que aqui se trata da população de Salvador, não é hoje quem é prefeito, quem é governador. De nós juntos, inclusive a imprensa, fazemos um trabalho de consciência ambiental para que as pessoas possam fazer o descarte de material nos locais adequados e recolher esse material para que esse material não venha entupir a rede de drenagem, não venha provocar desabamentos. E é evidente, como o prefeito disse, cadastrando ou consultando previamente, antes de construir, técnicos da prefeitura ou engenheiros especializados. Se vocês tiverem a oportunidade de ir depois, André, passar desse momento crítico, até a gente pode fazer um sobrevoo com várias equipes aqui da imprensa e mostrar que muitas das construções estão com os pilares expostos no meio do morro, sem nenhum estudo, provavelmente de um técnico especializado, talvez tenha sido construído ali por pessoal da própria comunidade, acentuando o risco, porque o risco já existe, o fato de ser uma encosta e ela não está protegida, ela já é risco. Se você faz uma construção nessa encosta sem um estudo aprofundado de engenharia, você potencializa o risco. O que eu quero chamar a atenção é que esse é sempre um efeito dinâmico. Se hoje temos pontos críticos identificados, talvez daqui a 6 meses tenhamos outras construções que não existem hoje, que também estarão em risco. Só para completar um minuto, governador, a cidade toda sabe que por alguns anos, e não me cabe aqui, repito, olhar para trás, mas por alguns anos a prefeitura não teve capacidade nenhuma de fazer investimentos na área de manutenção e de infraestrutura. Tirando o valor que está sendo colocado nessas obras de encosta, ano passado, e somente no ano passado, foram mais de 150 milhões de reais, com recursos próprios do município nessa área de manutenção. Microdrenagem, macrodrenagem, limpeza de canais, obras de escadarias, enfim, mais de 155 milhões de reais. Em todo o histórico da prefeitura, foi o maior aporte orçamentário de todos os tempos, em um só ano, que a prefeitura já fez com recursos próprios do município. Agora, esse trabalho de manutenção e de recuperação da infraestrutura, ele não é um trabalho que possa ser resolvido da noite para o dia. Ele tem que exigir um compromisso contínuo e permanente dos governos, que se sucedam e que mantenham esse compromisso que hoje nós temos com a manutenção da cidade e com a recuperação da sua infraestrutura. Em 4 anos, é absolutamente impossível você resolver um problema histórico que se acumula, muito menos em 2, que é o que nós temos de período de governo. Então, eu estou muito à vontade para responder essa pergunta, porque ano passado foi, em toda a história de Salvador, a maior aplicação orçamentária que se fez em manutenção e em recuperação de infraestrutura.